Qual a diferença do pecado natural e pecar contra o Espírito Santo? Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo da Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e esse é mais um Perguntas e Respostas. E respondendo essa pergunta, nós podemos dizer o seguinte, né? Se você de repente tem esse questionamento, né, você chega para o pastor, você chega para algum irmão mais velho na fé e pergunta: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Então, calma, porque se você está preocupado, então isso é uma evidência de que você não pecou contra o Espírito Santo. Antes da gente começar a desenvolver o tema, a gente precisa saber o seguinte: o que é pecado, né? Então, o pecado é uma transgressão, é quando você desobedece a Deus. Então, quando Deus ele diz na Bíblia que você deve fazer uma coisa e você não faz, ou quando ele fala para você não fazer alguma coisa, você acaba fazendo. Então, com isso, você acaba ofendendo a santidade do Senhor, você acaba desobedecendo, né? Então, isso é o pecado, é a transgressão, quando você quebra os mandamentos de Deus. Você age, né, conforme a sua vontade, não conforme a vontade do Senhor. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, ele já é algo bem mais além, ele já é um processo. Então, primeiramente, nós vamos dar uma lida em dois versículos. Ao longo do texto, eu vou citar outros endereços, vou citar outros textos, mas para o vídeo não ficar muito longo, vocês assistem esse vídeo, né? Vai dando uma pausada quando aparecer a referência, quando eu ler a referência, você dá uma pausada e dá uma lida em casa, né? Para não ficar muito longo esse vídeo. Então, primeiramente, nós vamos dar uma lida no primeiro texto, que é em Mateus, no capítulo 12, verso 31, que diz o seguinte: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E nós temos também um, um outro texto que está no Evangelho de Marcos, que está no capítulo 3, nos versos do 28 ao 30, que diz o seguinte: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Então, são duas, no caso, esses dois textos eles estão falando do mesmo acontecimento. Então, é a mesma passagem, só que uma é citada em Mateus e outra é citada em Marcos. Então, algo extremamente pesado, onde Jesus ele fala categoricamente: quem cometeu a blasfêmia contra o Espírito ou o Espírito Santo, né? Lembrando, né, que toda vez que você tem a palavra Espírito com a letra maiúscula, você está se referindo ao Espírito Santo, né? Mesmo que não tenha o Santo do lado. Então, quando o Senhor Jesus fala que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo ela não tem perdão, é algo muito, muito, muito grave. É a coisa mais grave que você poderia fazer. E às vezes a pessoa pode perguntar: nossa, mas o que seria essa blasfêmia? O que seria esse pecado tão grande? Então nós temos duas possibilidades. Elas acabam caindo no mesmo ponto, mas se nós olharmos pelo ponto de vista do Evangelho de Marcos, como eu havia falado anteriormente, tem o pecado. Então, o pecado é você desobedecer, você não seguir os mandamentos de Deus. É uma transgressão. O pecado contra o Espírito Santo, olhando pelo ponto de vista do Evangelho de Mateus, é quando a pessoa ela atribui um milagre, né, uma operação miraculosa, algo que Deus faz, quando essa pessoa ela atribui que isso foi feito pelo poder de Satanás, pelo poder do diabo, que é muito, muito grave. Então, se você olhar só pelo que está escrito no Evangelho de Marcos, você acaba chegando a essa conclusão. Porque dando uma explicada por cima nesse texto é o seguinte, né, Jesus ele estava fazendo uma cura, né, e tinha lá os fariseus, tinha lá os saduceus, todo aquele pessoal que vivia implicando com Cristo, e eles pegaram e falaram, né, que Jesus ele tinha, ele expulsava
demônios pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebub, ou eles falavam, né? Ah, ele curou pelo poder de Beelzebub. Então, aí Jesus fala, né? Aquela clássica passagem, né? Como que uma casa dividida, ela não subsiste, né? Uma casa dividida, ela não prospera, ela não tem como se desenvolver, porque ela está lutando com ela mesma. Então o Senhor fala, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido, o reino dele não prospera, né? E infelizmente não é o que nós vemos no mundo, né? Nós vemos o reino de Satanás, ele cresce, ele prospera, ele faz muita maldade, faz muita coisa ruim para as pessoas, para a humanidade. Então a gente, infelizmente, nós chegamos à conclusão de que o reino de Satanás ele é unido, ele trabalha junto, né? Ele não está dividido, não tem conflitos entre eles, entre os demônios e quem trabalha para esses demônios, né? Então, onde aí Jesus fala essa sentença aqui, que a blasfêmia contra qualquer um ela pode ser perdoada, menos contra o Espírito Santo. Agora, se a gente for olhar pelo que está em Mateus, né, ele acaba dando uma possibilidade da gente poder enxergar que o pecado contra o Espírito Santo, além de você atribuir, né, um milagre divino a operação de Satanás, né, uma operação feita pelo inimigo, de que o pecado contra o Espírito Santo ele é um processo de afastamento, né? Ele é um processo, ele é né, é um, é um trabalhar, é um processo que a pessoa vai entrando. Então não é um ato deliberado. Então essa pessoa ela vai entrando num afastamento contínuo. Então ela tem algumas fases. Então na primeira fase acontece o entristecer do espírito, né? A pessoa ela acaba entristecendo o espírito, conforme o apóstolo Paulo ele vai falar na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 30. Daí você pega, pode dar uma pausada no vídeo e ler o texto, ou então vê depois, né? Assiste o vídeo inteiro, volta e vai pausando, né? Mas nessa primeira parte o apóstolo Paulo ele fala de que você é para não entristecer o Espírito Santo, né? Ou não extinguir o Espírito Santo, né? Conforme a pessoa ela vai transgredindo, ela vai pecando continuamente. Então quando a pessoa ela fica, ela não se arrepende, ela acaba cometendo aquele pecado sistematicamente, sabendo que está errado, ela vai entrar nessa primeira fase do entristecer o Espírito Santo. Após essa fase, né, ele acaba entrando na resistência ao Espírito. Então, ele já está num outro, ele já subiu um degrau nessa escada. Conforme também o apóstolo Paulo, ele fala em 1 aos Tessalonicenses, né, no capítulo 5, no verso 19. Então aqui você já tem uma resistência. Então se na primeira parte você entristece, então você entristece e você pode, a partir do momento, consertar aquela situação e o seu relacionamento com o Espírito Santo ele se restabelece e volta ao normal. Com a resistência já tá algo mais complicado, porque a pessoa ela já tem uma resistência. Então, por mais que o Espírito Santo fale através de uma pregação, fale através de uma música, de uma profecia, essa pessoa ela já está resistente. Então, Deus já está falando e ela não está ouvindo Deus. Então, nessa primeira fase, onde a pessoa entristece o Espírito Santo, né? Deus falou, né? Você entristeceu ele se afasta, mas às vezes você se dá conta e você consegue restaurar isso. E o relacionamento volta ao normal. Você entra num processo para restaurar. Agora, quando você já tem uma resistência ao espírito, aí a coisa já piorou bastante. Por quê? O espírito está falando e você não está ouvindo, você já não está aberto. A pessoa já não está aberta ao falar, ao agir do Espírito Santo. Então, aí você tem a próxima fase, que seria
o apagar do Espírito Santo ou o endurecimento do coração, conforme está na carta aos Hebreus, no capítulo 3, dos versos 8 ao 13. Então já está falando de o endurecimento do coração ou o apagar do Espírito Santo. Que aí você já complicou bem mais. Por quê? Se com a resistência a pessoa ela já tem dificuldade de ouvir, mas é uma resistência, então eventualmente, dependendo da força com que a força com que o Espírito Santo usar para atingir a pessoa, ela pode romper essa resistência, né? Esse termo, né, de você ter resistência, ele já implica nisso. Se você fizer uma resistência maior, ao contrário, você consegue romper. Agora, o apagar do espírito ou o endurecer do coração, aí já quer dizer que você, né, no primeiro momento, não é só fazer uma resistência maior, você, olhando pelo lado do endurecimento do coração, você teria que fazer com que esse coração amolecesse novamente. Ou no caso do apagar, usando o termo apagar do espírito, você teria que, no caso, acender de novo, né? Fazer com que ele volte a estar habitando naquela pessoa. Então você já tem um processo de resistência à palavra bem mais complexo, bem mais complicado, bem mais grave. Então, aí essa pessoa lá, infelizmente, já subiu um degrau a mais. E aí você tem o próximo passo, que é a mente réproba, né? Me perdoa, a palavra é complicada, né? Réproba ou depravada, né? O réproba é uma pessoa malvada, uma pessoa detestável. Então é a pessoa tendo uma mente malvada, maldosa, detestável e depravada. Então, já nessa fase, conforme o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Romanos, né, no capítulo 1, verso 28, e o profeta Isaías também fala no capítulo 5, no verso 20. Então aqui a pessoa ela já está ela já está com uma mentalidade, né? Então você já está dizendo da estrutura de pensamento, a mentalidade dessa pessoa, o raciocínio dessa pessoa, ele já está malvado, já está depravado, isso quer dizer, essa pessoa ela já está pensando de uma forma totalmente distorcida, totalmente depravada. Ela já pensa totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia fala que você tem que fazer A, essa pessoa já está pensando que o certo não é fazer o A, é fazer o B. Então, ela já está distorcendo o que a Bíblia diz, né? Então, aí você já tem um passo bem além. Por quê? Levando em conta que nós, né, primeiro a gente pensa algo, depois a gente vai acalentando esse pensamento, vai transformando em sentimento e isso vira uma atitude. Se a pessoa tem a mente, a mentalidade dela foi depravada, então isso quer dizer que as atitudes dela, os sentimentos dela, eles vão estar bem depravados também, eles vão estar totalmente comprometidos. Aonde já complica mais ainda o agir do Espírito Santo para restaurar essa pessoa, né? E o último degrau dessa escada, né? Nessa escada infeliz, seria o da apostasia, né? Uma apostasia irreversível, né? Conforme, né, né, essa parte aqui a gente não tem referência, mas que é o fim. Então não é que tipo assim, você tem esse degrau e acaba. Não, nesse degrau já acabou. Se a pessoa chegou no ponto da apostasia, né, nessa apostasia irreversível, isso quer dizer que aí já entrou nesse ponto de que não há perdão. Por quê? Porque quando Jesus fala que com a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa ela não tem pecado, quer dizer, ela não tem perdão, é um pecado que ela não tem perdão, não tem como ela ser perdoada. Por quê? Porque ela já está totalmente resistente ao Espírito Santo. Ela não está ouvindo o Espírito Santo. Então, como que essa pessoa vai se converter? Como que essa pessoa vai se arrepender se ela não ouve o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que nos
convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, é ele que traz o arrependimento, é ele que te traz a lembrança, o pecado para você para você confessar e buscar perdão de Deus. Então, a partir do momento que essa pessoa ela não ouve, ela está totalmente endurecida, ela não quer saber de Deus e não quer saber do Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo agir, não tem como essa pessoa se dar conta de que ela está errada e não tem como ela pedir perdão, né? Então, é por isso que não há perdão, não é porque Deus ele colocou lá, né? Ah, isso aqui eu não perdoo. Não, é porque essa pessoa ao se colocar nessa condição, né, desse afastamento total, ela ela não tem como pedir perdão. Ela acaba se endurecendo de tal forma, se pervertendo a mentalidade dela, endurecendo o coração dela de tal forma que ela não acha que aquilo está errado, né? E ela pega e ela se endurece, ela não vai pedir perdão. Se ela não pede perdão, não tem como ela ser perdoada, não tem como ela ser salva, né? Não tem como o pecado ser perdoado se você não pedir perdão para Deus. Então, esse é um processo que, infelizmente, nós vemos que algumas pessoas elas acabam entrando e é muito terrível isso. Agora a gente pode pensar assim, né? Ah, mas como que eu sei que essa pessoa está numa apostasia irreversível? Infelizmente, a única forma infalível de vocês, de nós termos uma evidência, é quando você vê que essa pessoa morreu na apostasia. Quando ela morreu na apostasia e ela deliberadamente ela não quis saber, ela não quis pedir perdão em nada, né? Ela declara tal. Aí, infelizmente, você tem todas as evidências de que a pessoa, né, ela foi para condenação mesmo, né? Eu alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um pastor, né, que foi ele e mais uma outra pessoa, eles foram evangelizar um conhecido deles, que era uma pessoa muito malvada, ela cometia um monte de crimes, de assassinato, né? Era uma pessoa muito ruim, né? E esses dois, o pastor e mais essa outra pessoa, eles foram lá falar de Jesus para esse cara. Ele estava com HIV, estava em estado terminal, né? Hoje em dia é muito raro a gente ver, mas há 20, 30 anos atrás era relativamente comum isso acontecer. Então essa pessoa, eles foram lá falar de Jesus para esse cara e essa pessoa, ele falou assim, falou, eu não quero saber, não venha me falar de Jesus, eu não quero saber e eu vou para o inferno mesmo, eu quero ir para o inferno, não quero saber. Então essa pessoa, ela exemplifica bem esse péssimo exemplo, né? Essa péssima atitude do pecado contra o Espírito Santo, quando a pessoa ela se fecha totalmente e não quer saber do Espírito Santo, ela não quer saber de Deus. Espero ter respondido a pergunta de vocês, esse questionamento. Temos as nossas reuniões presenciais. Espero ver vocês nas nossas reuniões presenciais. Dê um like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu conhecido que não conhece a Cristo, né? Temos as nossas outras atividades que você vai ver no final, né, na vinheta do final, e que nós possamos nos ver no próximo vídeo. E até mais.